dia, boa tarde, boa noite, que nos fala Josimar Carlos, começando aqui mais um Cine Geek. Falamos que teríamos esse Cine Geek com esse número aí, um número especial. E sim, chegamos ao nosso queridíssimo Cine Geek de número 50, o primeiro aí de muitas comemorações que nós teremos por aqui. Quem nos escuta no Degustando sabe, lá no Degustando a gente já está quase chegando no 300, que também vai ser um número extremamente significativo pra gente. E agora o Cine Geek, como ele tem uma quantidade menor de episódios por mês, né? Porque o Degustando, dependendo aí, meu amigo, você vai ter de 2, 3 degustandos por semana. Então, o Cine Geek, geralmente, a gente tá fazendo um por mês. Agora que a gente, né, chegou nessa batida aí de fazerem 2 Cine Geeks por mês, sempre um é o nosso assistidos do mês anterior e o outro tá sendo o nosso Cine Geek especial. E nada mais justo que esse mês agora, de agosto, a gente vai fechar com o Cine Geek mais do que especial, que é a nossa comemoração aí de 50 episódios. E é claro, quem tá comigo é ele, que tá, a maioria dos Cine Geeks está aqui comigo, o nosso querido Rodrigo Resenha. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao número 50, hein? Quem diria que o Cine Geek, que por muitas vezes, mas não por né, culpa nossa, não por vontade, acabou sendo esquecido no churrasco, acabou atrasando um pouquinho, né? Acabou aí se perdendo pelo caminho, mas até quando a gente se perde, a gente chega em algum lugar. E chegamos aos 50 episódios, ao 50º episódio, e que satisfação estar aqui nesse momento para falar de cinema, de filmes. Falaremos de filmes, como já falamos nas outras 49 vezes, hoje também será sobre Exato, filmes. você achou que a gente ia fazer diferente nos 50 aqui. A gente vai ter um podcast de um bate-papo aqui mais aberto, talvez seja um podcast mais rápido, que é pra gente agradecer e também fazer esse bate-papo aberto aqui, né, de 50 programas. Então não tem nada muito de roteiro aqui, é simplesmente a gente comemorando, junto com vocês que nos escutam aí, os 50 episódios lançados do Cine Geek. Então não esqueça de nos seguir para muito mais conteúdo, @multiverso.dageek em todas as nossas redes sociais, exceto o TikTok, que não tem um ponto, é Multiverso da Geek, tudo junto. E é claro, lá no Resenha Pós-Créditos você também tem bastante coisa acontecendo por lá, e você sempre vai ver o Multiverso e o Resenha sempre andando em conjunto aí nas produções. Então agora vamos lá comemorar aí o nosso maravilhoso Cine Geek 50. Manda a vinheta. É isso então, meu caro mestre, 50º episódio do nosso queridíssimo, né, que começou lá em 2021, tá? Assim como é o nosso Degustando, né, que começou no ano de 2021 lá com WandaVision. O nosso queridíssimo Cine Geek começou também no ano de 2021. Se eu não me engano, acho que foi abril de 2021 que nós lançamos o nosso primeiro episódio, tá? Que a gente falou um pouquinho sobre Raya e a Justiça do Snyder, voltando lá 4 anos atrás. Nossa! A gente fez um podcast falando sobre o Snyder Cut. Olha Esse só, foi o nosso primeiro podcast, eu nem lembrava. Foi o nosso primeiro Cine Geek, cara. A gente falou da Raya e o Último Dragão da Disney e falamos do Snyder Cut, né, da versão lá do Snyder. Nós falamos do primeiro Cine Geek, lançado em abril de 2021. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Primeiro Cine Geek nosso, não é nada nerd. Foi um Cine Geek simples, assim, nada muito nerd. Que a gente falou sobre o Snyder Cut. Então, a gente começou o Cine Geek muito focando em falar de um filme, né? Então, a gente fez esse, depois a gente fez o do Kong Godzilla, fiz do Mortal Kombat, que inclusive esse do Mortal Kombat, que é o 4º episódio nosso, é um dos episódios mais escutados nossos.
que é um episódio extremamente hilário, assim, que foi eu, o Léo e o John, nosso querido Pipoquinha na Manteiga. Olha só, vocês acham que Pipoquinha tá aqui, ó? Pipoquinha tá lá em 2021 também, no início do nosso Cine Geek. Nós tivemos o Pipoquinha na Manteiga aparecendo aqui. Ele foi o primeiro convidado, né, do nosso Cine Geek, vamos dizer assim, Nossa, é verdade. onde eu, Rodrigo, Léo e ele, a gente falou sobre Mortal Kombat num episódio assim, muito hilário, que na realidade a gente só arregaçou o filme, só que ficou um episódio bom pela galhofada. Pela galhofada, assim, acho que o pessoal gostou bastante e é um dos mais escutados até hoje, é esse daí. Que inclusive, né, esse ano a gente tem Mortal Kombat 2, então é óbvio que a gente vai juntar esse quarteto pra falar do filme. Entendeu? Sim. Se ele for ruim ainda, melhor ainda. Né? Na Melhor realidade, eu tô ainda. querendo que esse filme seja ruim, só pra gente poder falar mal desse filme. Olha, Entendeu? pelo que eu vi o trailer não tem muita chance de ser bom. Por mais que Não, o trailer até ele é engana, bom, o né? trailer é Porque bom. acho que na primeira versão também, do primeiro filme, o trailer também era bom, gerou o interesse. Aí Sim. depois o filme em si foi um desastre. O Mas, filme é bom design, mas o podcast tá muito divertido, viu? Se você quiser escutar não, ainda, exato. todos os Cine Geeks estão lá. Eu aconselho vocês a ouvirem esse, o Cine Geek 5 que saiu depois. Eu e o Rodrigo falando do Esquadrão Suicida, lá do James Gunn também. Ficou um episódio muito divertido também. Mas a gente tem outros um pouquinho mais sério, falando de Oscar. Uhum. Acho que todo ano a gente tem o Cine Geek ali, que a gente Com dá convidados. isso, passado ali no Oscar e tal. E meio que a gente já falou de convidado, né? Que a gente tá iniciando o nosso podcast falando sobre nossos queridos convidados. A gente teve muita gente que passou por aqui, né, mas além de Rodrigo e eu, que somos basicamente o carro-chefe do Cine Geek, a gente tá em. Cara, a gente não tá em 100%, tá? Porque tem um ou outro ali que não tem o mestre. Eu acho que tô em todos, Cine Geek. Não tô em todos, olha só. Eu não tô em todos. Teve algum do Oscar que o Rodrigo fez com convidados, que eu não estou. Olha só, acabei de lembrar aqui agora. Mas pelo menos ali uns 90% dos episódios tem Rodrigo e eu. Nossa, que deu 50 Cine Geeks aqui. Mas além da equipe, né? Da Multiverso, que já passou aqui pelo Cine Geek. Léo, da Isa, o Rafael, a Alicia, o Uhum. Felipe já passou por aqui também. Todo mundo que passou por aqui. A gente teve os nossos convidados, né, como eu falei aqui, John, do Pipoquinha, Isa, a Ju, que inclusive participou dos nossos dois últimos, né? Quarteto Fantástico e Superman. Dois últimos não, porque teve os assistidos do mês, né? Mas os nossos dois últimos focados em filme, Quarteto Fantástico e Superman, que tiveram aí o retorno da Ju, que agora tá participando bastante com a gente aí, até host do nosso querido Degustando de Pascoador. Temos a Ju lá essa semana aí. E tivemos Isa, que participou aqui conosco. A Bruna Berlitz participou com a gente também. Ricardinho, Sim. do Legião, participou conosco aqui. Talvez eu esqueça de algumas pessoas, tá, gente? Que a memória é isso aí, entendeu? Como eu disse aqui, é pauta livre, então eu não procurei estatística, não procurei nada, entendeu? Falei, eu vou aqui, ó, de Produção, cabeça. A produção. A produção produção fonte foi. vozes da minha cabeça que eu lembro. Exato, mano, que a minha intenção era essa, entendeu? Sentar aqui, ó, e só ir na vibe aqui. Então, mas se eu não me engano também, Nath e Ale participaram conosco de Acho que alguns sim, Cine acho que a Geek. Jaque também, com algum de A terror que a gente Jaque fez. participou. Do Oscar também, se eu não me engano. Tem acho que um ou dois do Oscar que tem a Jaque, tem a Bru. Se eu não me engano, posso estar enganado aqui, né? Posso estar falando groselhas aqui. Mas até onde a minha mente lembre, não tem retorno, não tem produção nenhuma falando no ouvido, não. Aqui é só puxando na mente mesmo. Deixa eu ver se eu lembro mais algum, pra gente não esquecer de ninguém. A K Cosplay participou do bate-papo do Multiverso. É isso, né? Não tô errado, né? Mas Sim, sim, isso, sim. foi ela, né? Ela participou nós dois, ela, e teve mais um convidado no episódio, gente. Eric. Isso? Nossa, é Isso. verdade, o Eric. Sim, sim, sim. Participou conosco no bate-papo sobre Caramba. o Multiverso da Faz Wanda. tempo Olha que eu não só, gente. falo. Agora até Aí bateu uma sim. nostalgia. Faz tempo que eu não falo com o Eric. E o Eric produz um conteúdo muito, muito massa.
Isso aí, cara, e muita gente que participou pelo nosso podcast. Produção, vamos deixar todos esses arrobas aí, tá? Mencionados. Exato, e precisamos convidar essas pessoas de novo, mas para Reconvidar. estar com a gente. E algum E eu acho que especial. a gente. Claro que esse é um podcast, eu vou dizer assim, de encerramento barra início de ciclo, né? Não, galera, Sim. isso aqui não é uma despedida. O Cinegeek 51 ele vai acontecer. Exato. Mas acho que a gente faz esses marcos, né? Então, episódio 50, episódio 100, 150, 200, que nem o Degustando, que vai chegar no seu episódio 300. Porque, de fato, é um projeto que, tanto o Cinegeek quanto o Degustando Séries, é um projeto que a gente se dedica muito, assim, de corpo e alma. A gente ama estar aqui, né, nas gravações. Eu sempre compartilho dessa frase de que as minhas segundas-feiras à noite, geralmente segundas-feiras à noite, sem o Josimar, são segundas-feiras estranhas, né? Que eu tô aí acostumado a estar aí trocando ideia com o Josimar e com os nossos convidados nas segundas-feiras, quando a gente grava. Então, poxa, é muito gratificante ver mais um projeto aqui do Podiverso chegando numa marca aí de 50 episódios e que venham os próximos, né? Que são sempre episódios aí gravados, editados, pensados, ou às vezes nem tão pensados, mas feitos com muito carinho, por quem tá aqui falando, sabe? Seja eu, seja o Josimar, seja os nossos convidados, é muito gratificante ter pessoas aqui com a gente também participando. Então saibam que você aí que está ouvindo esse podcast, né? Como a gente sempre brinca, é super importante o engajamento de vocês, né? Óbvio que a audiência, em primeiro lugar, a gente agradece sempre, sempre, sempre pela audiência, mas retornem com o engajamento também, porque a gente vive de plataformas que são algoritmos e esses algoritmos precisam ver interações, né? Além do escutar, além do ver, a gente precisa do like, a gente precisa do comentário, a gente precisa da avaliação. Você que está vendo no Spotify, sim, é muito importante que você vá até a página do podcast, né? Não no episódio, aqui no podcast, no Podiverso. Lá na página tem o sobre, você encontra ali a nossa avaliação e dê 5 estrelas. Dê 5 estrelas, você aí que nos escuta, você aí que adora o Cinegeek, adora o Degustando, que nos acompanha, é importante. E também divulgue, né? Divulgue o podcast. Você consegue compartilhar um episódio nos seus stories para o seu público, né? Seja para compartilhar que está nos ouvindo, seja para compartilhar falando alguma coisa sobre aquele episódio que a gente falou, tipo, nossa, que interessante isso que eles falaram, tipo, não, nossa, que absurdo isso que eles falaram, né? Mas nos divulgue, compartilhe o podcast, é super importante para que a gente continue cada vez mais chegando em marcas, né, de 50, de 100, de 150, de 300. Saibam que do lado de cá, né, digo, talvez isso o Josimar só vai assinar embaixo, vontade e disponibilidade e paixão nunca vai faltar. A gente vai estar aqui cansado, a gente vai estar aqui com, às vezes, até meio doente, né, ruim de saúde, mas quando possível, a gente vai estar sempre aqui ao lado de vocês, mas, né, ao mesmo tempo distante, falando, aqui no caso de filmes, ou falando de séries, cultura pop, falando o que a gente gosta. Então, muito obrigado. Ainda tem mais episódio, tá? Ainda tem mais episódio, isso aqui não é um encerramento, eu Mano, acho. não. Não é encerramento, não. Mas muito obrigado de verdade. Eu queria deixar esse recado aí como um episódio especial e agradecer quem está nos ouvindo e pedir que siga nos ouvindo e divulgando a palavra do Podiverso, principalmente aí por esse trabalho que a produção faz aqui, produção, né, do nosso querido mestre Josimar Carlos. Tem que, olha, uma salva de palmas para essa pessoa, para esse amigo, porque, olha, o Podiverso só está até hoje aí por causa do Josimar. O Josimar é o pilar. Pode ter eu, pode ter. A gente falou aí a Ju, a Alicia, todo mundo aí que participa do Podiverso, o Léo, os convidados, enfim, aí que a gente tem aí. Mas
mas todo mundo, mas poderia ter todo mundo aqui, mas o pilar disso aqui acontecer é o mestre Josemar Carlos. Então, salva de palmas para o mestre, sempre. Longa vida ao mestre. Que isso, gente. Que isso. Fica até sem graça aqui. A gente vai receber um xingo depois, mas essa pessoa ela sempre chega atrasada. E a gente mencionou um monte de gente, mas a gente não falou do Kaique, né? O Kaique participou com a gente também aqui em vários Cinegeek. Depois ele vai dar uma voadora em cada um de nós dois aqui. Daquele jeito, né? Daquele jeito Kaique, né? Cara, mas ele chega atrasado mesmo, então tá aí o grande Kaique também participou em bastante episódios aí com a gente. E como aqui nós avisamos que seria uma pauta um pouco mais livre e tal, pra gente já quase encerrar aqui antes, a gente encerrar mesmo, né? Porque é um podcast mais rápido mesmo pra gente bater esse papo de agradecimento, porque essa é a primeira grande marca do Cine Geek, como a gente falou. O Degustando já passou por isso em várias numerações, está chegando aí no 300. O Passando de Nível recentemente, né, o nosso podcast de games chegou aí no seu número 50, agora já passou dos 60. E o Cine Geek também, ele né, precisava chegar nesse ponto. E o nosso outro podcast, que é o Subarashi de Cultura Asiática, ele está parado um pouco, mas ainda está nos nossos planos de ele voltar. Então, também, se é assim que ele voltar, ele também vai pro rumo dos maravilhosos 50 aí. Então vamos trazer um pouquinho de estatística em cima da hora, tinha que trazer, né, cara? A produção aqui, ela falou, não, menino, não faz isso não quebra as estatísticas. Então eu tenho que trazer aqui qual foi o nosso podcast mais escutado do Cine Geek, né? Então o podcast mais escutado do Cine Geek foi lá no final de 2021, ó, no nosso ano de estreia, a gente ainda não tinha um ano. A gente não tinha um ano de podcast, no final de 2021. Ele tinha Rodrigo, eu, a Ju, olha só, a Ju, e o Ricardinho, do site Virgão Jovem, e a gente bateu um papo, você sabe qual filme que é, mestre? Que a gente bateu um papo? Já imagino. Final de 21. Cine Geek número 9, olha só, gente, lá nos primórdios, hein? Cine Geek número 9 foi o nosso evento Miranha. O nosso bate-papo pós o terceiro filme do Homem-Aranha. A gente fez um bate-papo antes, com todas as teorias e tal. Depois a gente fez pós-filme, e esse foi o nosso bate-papo, e é o podcast mais escutado nosso do Cine Geek, tá? Do Cine Geek aqui, é o evento Miranha, a gente falando sobre o Homem-Aranha. E mestre, o nosso segundo podcast mais escutado, você não adivinha qual que é, cara? O segundo Cine Geek mais escutado? Você não adivinha. Foi já em 2022, na metade de 2022. Metade de 22. Você não vai lembrar por número, né? Mas é o Cine Geek 15. O Cine Segundo Geek mais escutado, 15. hein? Ó, ele tinha eu, você e dois grandes que a gente não falou aqui, não mencionamos, porque eu falei que a memória é uma coisa que ela vai indo. A gente vai esquecer. Na hora que eu coloquei na estatística aqui, apareceram eles, né? Os nossos queridos Claquete e Cast, Marcelo e Gustavo. Caramba! Comigo e com o Rodrigo neste bate-papo, e foi um bate-papo também louco, assim, doido, de um filme que nem todo mundo gostou, e a gente gostou até em termos também, mas é um podcast que foi uma farofada deliciosa, assim, de a gente gravar e de fazer pra todo mundo, assim, não lembro mesmo, mas... Cara, metade de 2022 é Multiverso da Loucura? Não, Multiverso da Loucura tem a K, né? A K e o Eric. Esse daqui é os dois. Mas foi um podcast louco, assim, né? Sabe? Tipo, cara, era bode pra tudo quanto é lado. Bode. Eu tô tentando pegar a referência do bode. Bode. Não é terminal, não, né? É bode. Nossa, não lembro. Não, Messi, era muita gritaria de bode pra lá e pra cá. Meu Deus. Josemar. Chega de mistério, Josemar. Amor, amor e trovão, velho. Nossa! Eu, você e Claquete Cast, nós quatro num podcast assim, farofada pura. Surtamos no podcast, mas ele acabou sendo o nosso segundo mais escutado, assim, pra ver que, querendo ou não, temos um padrão, né? Temos um padrão de diversão que o pessoal gosta, né? O do Homem-Aranha já foi um pouco mais assim, né? Mais nerdão. Então acabou sendo mais escutado
de hoje, é o Cine Geek desse do Homem-Aranha. Eu, você, Ricardinho e Ju. É o mais escutado, que também era um filme que foi o evento, né? No final de 2021, assim. Então não tinha como, né? Esse filme não ser. O segundo é a nossa farofada aqui do Thor, Amor e Trovão. E pra fechar, o terceiro, que eu meio que já cantei aqui, foi um dos primeiros, que é o do Mortal Kombat. Eu, você, Léo e John. Né? O nosso Cine Geek de número 4, que foi o do Mortal Kombat. Então, os dois podcasts farofadas, assim. O pessoal gostou bastante, então. Mas basicamente, assim, é o universo nerd, né? A gente fala várias coisas aqui no Cine Geek. A gente fala de vários filmes. Quem escuta aí o nosso formato do Assistidos do Mês, vê que a gente fala de vários filmes, assim, mas o território nerd é o nosso centro, né? Não é à toa que a gente, né, é o Cine Geek. Então, esses filmes mais nerds, assim, acabam sendo os que a gente mais conversa e tal, Marvel, DC, que acabam dando mais brecha pra você bater um papo ali, né? Querendo ou não, são esses filmes, mas nada que, né, os outros também não rendam grandes papos aí. A gente tem vários episódios do Oscar e vários outros filmes, a gente vai sempre ganhando com esses episódios. Inclusive, esse formato nosso de assistidos no mês já faz um pouco mais de um ano que ele existe. Foi ano passado, em 2024, que o Rodrigo e eu a gente fez esse formato. Ficou um bom tempo só fazendo isso, então, tipo, todo mês saiu nossos assistidos do mês anterior, até que, né, eu falei, mano, mas precisa ter alguns outros no meio, né? Se a gente ficar só falando dos assistidos, vai ficar, tipo, meio, vai ficar assim, né? Todo mês só vem o Cine Geek sobre os assistidos, e a gente meio que sentia falta também de bater um papo, às vezes sobre um filme único. E aí surgiu a ideia de lançar 2 Cine Geeks por mês. É o formato que vai continuar daqui pra frente, se tudo der certo. Então vai ter sempre um Cine Geek pra falar dos filmes que a gente assistiu no mês anterior e outro que vai ser um especial. Aí, como vocês estão vendo aí, o especial depende, né? Vai ter mês que às vezes vai ter 2 especiais, né? Então a gente teve aí 3 Cine Geeks de uma vez, o assistidos e o especial do Quarteto, o especial do Superman. E agora a gente tá aqui pra vocês com esses. E eu já vou cantar, não vou dar spoiler, mas eu vou meio que cantar que... A gente falou que isso não é uma despedida, tá? Então Cine Geek 51 Vai cantar? Vai já cantar? tá... Não, vou cantar isso não, que a Daísa, ela chora aqui. Ah, tá. Não, não é isso não, gente, que eu falei. Achei que tu ia cantar. Não vou cantar não, gente. Eu vou ficar, tá. Mentira. Eu vou... Nossa, gente, me perdi aqui, cara. Episódio 50, né? Episódio 50 acontecem coisas que não acontecem com muita normalidade. Falei que não teria pauta, né? Não é o de sempre. Não é uma coisa de sempre, é o episódio 50. Os episódios têm pauta, que vocês não vê a gente gravando, entendeu? Vocês não vê que a pauta de 3 páginas que a gente tem aqui, com todos os assuntos que a gente fala, né? A gente tem pauta, né, mano? As pessoas acham que a gente não tem, mas a gente sempre tem uma pauta de 2 tópicos. Abertura e fechamento. Eu vou meio que cantar aqui a bola, não vou cantar uma música pra ninguém. Mas a gente já vai começar logo aí, no comecinho de setembro, com um Cine Geek bem especial, tá? Uhum. Que eu já digo que tem o retorno da Ju no Cine Geek aí com o Rodrigo e eu. Mas o que é eu não sei, entendeu? Aí eu já é demais, vou dar muito spoiler. Mas só pra vocês verem que o Cine Geek não acabou, tá? O Cine Geek 51 já tá preparado aí, o 52 também, então... Assim também como no outro mês, o 53, então alguns episódios especiais a gente já consegue ir programando antes, né, pra gente ir trabalhando direitinho. Mas pra gente encerrar aqui então, mestre, esse bate-papo mais rápido aqui sobre o Cine Geek, já que é o Cine Geek comemorativo, né, a gente falou um pouquinho de estatística aqui, né, agradecemos todo mundo que participou conosco aqui, seja da equipe Multiverso ou nossos parceiros e convidados que participaram com a gente. Mas agora vem uma coisa mais assim... mais pessoal, sabe aquele bate-papo pessoal? Já que a gente tá falando de Cine Geek, estamos falando de filmes. Meu caro mestre, pra você, o que significa ir ao cinema? Nossa, que pergunta. O cara começou na zoeira, na farofada e do nada no final. Não, profundo. Né? Eu acho que ir ao cinema é um ritual pra mim. É um ritual de desconexão e ao mesmo tempo de conexão.
em que a gente se desconecta do mundo real, pelo menos eu me desconecto, né? Não mexo no celular, me concentro no filme, né? Vivo ali aquele momento, aquele filme de forma presente, de fato, e embarco naquela história, sabe? Seja ela uma história boa, seja ela uma história ruim, porque isso acontece, né? Acho que o cinema ele tem essa pluralidade de opiniões e essa divergência de experiências. Cada filme vai bater na pessoa de uma forma diferente, ainda que existem certas experiências do cinema que são compartilhadas. Acho que sempre vão ter certas particularidades que se modificam dentro de cada um de nós. Então, para mim, o cinema é isso, esse ritual que eu tenho comigo mesmo de me desconectar da minha vida, né, dos meus problemas, da minha rotina, e durante aquela 2 horas, né, porque hoje em dia não tem mais tanto filme de 1 hora e meia, então 2 horas ou mais, eu me conectar com histórias, personagens, rotinas, enfim, um mundo, né, de possibilidades que tá aos meus olhos, e talvez de coisas que eu, durante toda a minha vida, Rodrigo, não vou viver, mas acabo vivendo pela porta que o cinema, a janela, né, que o cinema abre diante dos meus olhos. A pergunta foi profunda, mas eu caprichei na resposta também pra ser profunda. Não, você foi tipo. Pô, além, né? O cara foi além da pergunta. Foi fundo aqui, ó. Eu fiquei até sem palavras depois dessa. Mas é basicamente. Como é que fala agora? Como é que fala agora, velho? Como é que eu falo que? Eu vou falar que ir no cinema é isso que o Rodrigo vai mentir. Cara, mas é basicamente a mesma coisa que o Rodrigo falou, assim. Todos nós temos alguns momentos da vida que é barra pra gente. Todo mundo, assim. Somente a gente, assim, o Rodrigo tá aí na faixa dos 30, mas eu já tô chegando na faixa dos 40, né? Vamos entregar a idade aqui, querendo ou não, né? Já faz 10 anos que eu sou criador de conteúdo, entre aspas, querendo ou não. Vou me considerar um criador de conteúdo, principalmente em questão de podcast, tá? Que antes, a gente já meio que já falou aqui algumas vezes, antes desse aqui, já tivemos outros 2 podcasts, né? Geekcast, Geek Pocket, agora o Podverso, que tá sendo o nosso terceiro, e para mim vai ser o que vai ficar como maior marca e que vai ficar até o final, e que é o nosso que tá mais dando certo, assim, em todas as vertentes, seja da recepção e seja também do fazer, é o Podverso da Geek. Então, eu já tô na minha faixa perto dos 40 e a gente sempre tem alguns momentos da vida que são complicados, vida pessoal e várias coisas que acontecem. E o ir no cinema, eles às vezes te ajuda muito, assim. Ele te ajuda muito. Ele te abre portas, ele te traz visões diferentes, até da própria vida. E por mais que às vezes algumas pessoas achem um pouco de loucura, mas às vezes assistir um filme, ele consegue te curar de alguma coisa que tá acontecendo com você que às vezes nem você consegue se ajudar. Mas às vezes o cinema, a identificação com algum personagem, a identificação com alguma história, o exemplo de vida, né, de algum personagem, aquilo te pega às vezes e você tem como uma lição própria. Ou até mesmo quando você consegue fugir da vida dura que a gente tem às vezes, e entra ali numa ficção, entra num mundo fantasioso, onde, como o Messi falou, você consegue vivenciar, consegue tocar, consegue sentir coisas que na vida real você não consegue. Então você é transportado para um universo que vai além da sua imaginação, assim. É um universo que ele te aquece, ele te conforta, ele te faz sorrir, ele te faz chorar e ele te faz sentir todas as emoções possíveis, infinitas formas, e que dá aquela aquecida quando você sai da sala e te dá aquele sorriso de que eu vivenciei algo excepcional. Então às vezes são 1 hora e meia,
2 horas e meia da vida que você pega ali dentro da sala do cinema, as luzes se apagam, só que na sua mente, no seu coração, você viveu uma vida. E aquilo fica para sempre com você. Lindo, Josimar. A arte cura, né? A arte cura, A arte cura. a arte nos faz refletir e a arte modifica a gente. Viva o Total. cinema. Viva o cinema, e pra vocês verem o nosso padrão de podcast, que é: vamos começar com uma farofada e vamos terminar com todo E mundo vamos chorando. terminar sério. Começa como um filme galhofa, com tons exagerados de Quentin Tarantino, e termina como um filme sofisticado de, sei lá, Martin Scorsese encontrando sei lá, com Walter E Salles. é isso. Esse é o Cine Geek. Esse é o cinema. Então, acho que essa é a melhor tradução que a gente tem aqui. E esse foi um bate-papo mais assim, centrado. Era o nosso primeiro, então eu queria que fosse mais esse bate-papo mais intimista do Cine Geek. Quando a gente chegar lá no Cine Geek 100, a gente pensa em algo um pouco mais forte para comemorar, porque, querendo ou não, o número 100, né? Para que a gente que cria conteúdo assim, é muito mais emblemático e tal. Esse 50 eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse essa coisa, então essa pergunta eu já tinha meio que separado ela para o final, né? Para ser um pouco mais emblemático, assim. Porque eu acho que é isso. É isso que é o sentimento que a gente tem com o cinema, com uma série também, como a gente faz aqui com o Degustando, né? A série, às vezes, ela te proporciona também a mesma coisa. Quantas séries magníficas aí a gente não assiste? Seja aquela mais no drama, seja aquela mais ficção, e que te transportam pro mundo mesmo, e para as coisas, às vezes, difíceis que você tá vivendo na sua vida. E um filme, ele consegue te fazer muito além, assim. Então eu queria terminar mais com essa força aqui. E agradecer mesmo. Agradecer o Messi por sempre estar aqui comigo no Cine Geek, no Degustando Séries. E a todos vocês que nos escutam até hoje aí. Ano que vem faremos 5 anos de Podiverso, que também vai ser algo comemorativo. Então, em janeiro do ano que vem vai ser um período bem comemorativo aqui pra gente do Podiverso, né? Nosso aniversário de 5 anos. Então, talvez a gente faça algumas coisas bem interessantes aí em janeiro. E agradecer. Agradecer a todo mundo que ainda nos escuta. Você que vai chegando novo aí, que vai escutando o nosso programa. Escute também os nossos outros, né? Degustando Séries. Você que curte game, tem o Passando de Nível. Se tudo der certo aí, o nosso Parachi volta. E a gente ainda tem planos, né? De acontecer os outros 2 podcasts, porque a gente já falou um tempo aí que a nossa ideia é fechar o Podiverso com 6. Tem um deles que provavelmente em setembro ele já apareça por aí. E o outro 6º. Se não nesse ano, mas no ano que vem ele surge. Para a gente fazer o Podiverso fechar com esses 6 podcasts. Que tem mais 2 nichos aí que a gente ainda quer cobrir aqui para vocês. Então é agradecimento. Só agradecimento e vamos pro número 100.